Bom, gente, ENAD 2017, do curso de Arquitetura e Urbanismo, questão 24. Basicamente, essa questão vai falar o que está mencionado aqui no enunciado. As duas angústias que Bernard Seck menciona no seu livro A Cidade do Século XX. O medo da hiperconcentração de pessoas nas megacidades e o pavor do desaparecimento da cidade por territórios cada vez mais amplos, extensos e fragmentados. Então, esse segundo tem relação com a cidade dispersa e esse primeiro tem relação com a cidade compacta. Bom, o que a gente tem aqui é uma segunda parte, né, que vai trazer alguns dados relacionados à questão da cidade dispersa, que é um fenômeno global. E diz que elas custam, né, a cidade dispersa custa à economia americana cerca de $1 trilhão por ano. A análise indica que a dispersão garante muitos benefícios. Aumenta da renda per capita de terreno urbanizado e desenvolvimento de infraestrutura, por exemplo, porque você tem que construir mais ruas e redes e equipamentos para dar conta de localidades que estão distantes. Então, esses benefícios estão direcionados às pessoas que vivem lá, mas gera muitos custos para o restante da sociedade, porque esses investimentos em infraestrutura onera em função das distâncias a serem percorridas, enfim, mais extensão de infraestrutura de saneamento, iluminação, como eu já disse. Então, as duas figuras aqui colocadas representam a cidade dispersa e a cidade compacta. Então, a cidade dispersa se vê claramente que os serviços comuns, né, dos usuários da cidade não estão próximos entre si. Na verdade, eles exigem um deslocamento para um transitar em direção ao outro. Nesse outro esquema, a gente tem condições de moradia, trabalho e lazer um pouco sobrepostas e é possível até ter zonas mistas. Então, basicamente, o que esse diagrama mostra é que algumas zonas das cidades compactas são mistas e permitem, portanto, que grupos de pessoas morem muito próximo do trabalho, trabalhem muito próximo às opções de lazer e tenham recreação muito próximas das áreas de moradia. Bom, e aí ele vai falar o seguinte: no que se refere às cidades dispersas, então o ponto é isso aqui, tem duas afirmativas aqui. Essas afirmativas, essas asserções, como ele chama, precisam ser analisadas sobre duas questões, né? Sobre dois pensamentos. Primeiro, a gente tem que entender se elas são verdadeiras, porque as opções aqui buscam saber se elas são verdadeiras ou falsas. Depois, a gente precisa entender se uma é decorrente da outra, uma justifica a outra. Então, vamos lá. Em uma cidade dispersa e com a presença de vazios urbanos, os padrões de localização, sobretudo os locais de residência, de trabalho e de lazer, obrigam a população a percorrer caminhos mais longos para chegar aos seus destinos. É o que eu acabei de mencionar aqui, então essa asserção é correta. A outra afirmação é: a grande proporção de lotes não edificados, olha aqui, ó, estamos falando com a presença de vazios urbanos na primeira asserção. Então, a grande proporção de lotes não edificados de glebas vazias nos interstícios das aglomerações ocasionam descontinuidades, que tornam o padrão de deslocamento fortemente dependente do transporte motorizado, justamente porque há necessidade de caminhos mais longos para chegar aos seus destinos. Bom, então essa asserção aqui também está correta e basicamente esse resultado de caminhos mais longos tem relação com a existência desses lotes e essas glebas vazias ali esperando especulação e o desenvolvimento de áreas mais afastadas de onde estão as oportunidades de emprego. Essas áreas mais afastadas em geral são áreas de moradia. Então, na questão das cidades dispersas, as duas estão corretas e essa
está ligada diretamente, esse fato está ligado diretamente a esse outro fato. Então, esse justifica esse, tá? Então, a gente pode dizer que se as duas são corretas, essa aqui não seria possível, essa aqui não seria possível e essa aqui não seria possível. Então, a gente já descarta a C, a D e a E. Ficaria na dúvida se, apesar das duas serem verdadeiras, se uma é justificativa da outra ou não. Como vimos, uma é justificativa da outra, então a opção A é a que responde a nossa questão.